Oi, galera, tudo bem? Bom, para quem não sabe, meu nome é Patrícia. Eu sou aluna de doutorado aqui na University of Virginia. Eu tenho bolsa de Ciências Sem Fronteiras para doutorado pleno. Eu cheguei aqui em Charlottesville, que é a cidade onde fica a minha universidade, há 2 meses. Aliás, faz 2 meses hoje que eu cheguei. Cheguei dia 3 de agosto e minhas aulas começaram dia 28 de agosto. Então, eu já tô tendo aula faz mais de um mês também. E a gente é do A Brothers, todos estamos nos Estados Unidos já fazendo doutorado. E vamos começar com uma série de vídeos para contar como está sendo a experiência, quais estão sendo as dificuldades e o que está sendo legal e o que está sendo mais difícil, para que vocês, futuros estudantes de doutorado, também possam estar mais preparados para quando vierem e possam saber com mais detalhes o que vocês vão enfrentar. Tanto agora no começo, que é o que a gente está passando, mas acredito que a gente vai continuar gravando os vídeos conforme as dificuldades novas apareçam e para que vocês tenham esse suporte que é a intenção do A Brothers. Então, bom, eu sou de São Paulo, tenho 28 anos e vim para Charlottesville, que é uma cidade pequena, é uma cidade universitária, mas o que eu achei bom, assim, muita gente acredito que não acharia, mas eu achei, eu sempre morei em São Paulo, então vir para uma cidade pequena foi um pouco um alívio para mim. E apesar de ser pequena, de ser universitária, tem muita coisa para fazer aqui, muito bar, muito restaurante. Claro que isso varia muito de cidade para cidade, então isso é uma coisa que eu aconselho a todos a verificar, procurar, pesquisar antes de tomar a decisão para onde ir. No meu caso, eu prestei para 6 universidades e eu só passei aqui. Não que isso tenha sido uma coisa ruim, porque eu acho que foi um encaixe perfeito para mim no que eu queria, tanto questão de programa, de orientador, isso tudo tem que ser levado em consideração. A gente já tem post falando sobre isso, né, como tomar a decisão, mas o lugar é uma coisa muito importante. Se você é uma pessoa muito urbana, sempre morou em cidade grande, que quer continuar morando em cidade grande, talvez você ir para uma cidade pequena como eu vim não seja a melhor coisa. Então, levar isso em consideração também. No meu caso, foi perfeito. Eu tô amando a cidade. É muito lindo aqui, a universidade é muito linda. E acho que todo mundo passa por isso no começo, esse deslumbramento. Porque tanto o campus é tudo muito diferente do que é no Brasil. Eles têm uma estrutura de suporte ao estudante muito legal. Então você pode, a academia é de graça, as academias são super bem equipadas. Você tem clubes para tudo quanto de coisa que você possa imaginar, tudo quanto é hobby que existe, tem um clube que você pode participar. Isso é uma forma de você se engajar na universidade e de conhecer pessoas também. Então tem muitos recursos, né? Mas, enfim, eu vou falar um pouco, separei alguns itens. A ideia é que conforme os vídeos vão sendo postados, vocês levantem perguntas também, levantem pontos específicos que vocês tenham curiosidade de saber, né? Que seja uma coisa mais interativa, tanto a gente fazendo os vídeos e vocês aí mandando as perguntas, tá? Então, em relação à adaptação, eu vim um mês antes, um pouco menos de um mês antes de começar minhas aulas. Eu acho que isso é muito importante, porque quando começa as aulas o negócio fica tenso, né? É, mas você vir antes para conhecer o lugar é importante para saber onde você vai morar, se você conseguiu procurar moradia antes de vir ou se não, para procurar moradia. No meu caso, eu aluguei um quarto, uma suíte, um apartamento que eu achava que seriam só de graduate students. Quando eu cheguei aqui, eu não era só graduate students, eu moro com 3 undergrads e o meu objetivo em alugar um quarto, em dividir um apartamento, foi
conhecer pessoas, né? Então isso não aconteceu. Essas pessoas que eu moro, elas não se relacionam muito, são muito na delas, têm os próprios amigos, então acabou fugindo um pouco do meu objetivo. Mas, assim, varia muito. Tudo que eu vou falar é de acordo, segundo a minha experiência aqui em Charlottesville e, né, o que eu sinto. Então, isso vai, obviamente, varia muito de pessoa para pessoa e os outros abroaders vão contar também a experiência deles para vocês. Mas o que me ajudou muito, 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 e eu recomendo a todos a fazer, tanto antes de vir quanto depois que chegar, procurar. É óbvio que você vai conhecer muita gente, depois que começar suas aulas, você vai conhecer muita gente, vai fazer amigos, mas procurar brasileiros que morem na sua cidade. Isso me ajudou muito. Eu conheço gente que veio e não conhece nenhum brasileiro na cidade, eu conheci um ou dois e mal se relaciona, mas para mim foi uma coisa que me ajudou muito. Eu conheci a Rafa através do A Brothers, antes de vir, e ela me deu várias dicas da cidade. Depois que eu cheguei, ela já me ajudou muito. Então, isso foi uma coisa que, para conhecer mais a cidade, tem coisas que você só fica sabendo, você só vai saber por alguém que já mora lá, né? Que não vai ser em site de internet, de turismo, que você vai, ou mesmo da universidade, você vai ter aqueles truquezinhos, aquelas dicas básicas que só quem tá morando lá que vai saber mais profundamente. Tipo, um bairro que é melhor, que é mais graduate students. No meu caso, esse bairro que eu tô morando é o bairro das fraternidades. E a maioria que mora aqui é undergraduate. Isso é uma coisa que eu realmente não sabia. E fiquei sabendo quando eu cheguei só. Então, esse tipo de coisa você só vai saber através de pessoas que já moram no lugar que você vai. Então, isso é uma dica muito boa. Na chegada, assim, você vai ver a quantidade de coisa que você tem para correr atrás é gigantesca, né? Se estabelecer, procurar móveis. Então, para mim foi tudo mais fácil porque eu vim com o Heitor, que é um outro bolsista de Ciências Sem Fronteiras. Eu conheci ele em São Paulo antes de vir e a gente veio no mesmo voo, tá morando no mesmo prédio, então a gente fez tudo junto e isso facilitou muito a vida, né? Mas acho que não é todo mundo que tem esse privilégio. Mas você procurar conhecer alguém na cidade, pode até nem ser brasileiro, tem casos que pessoas que conheceram americanos pela internet ficaram amigos antes de vir e os americanos ajudaram eles. Então, conhecer alguém antes, ter um contato que possa te ajudar, que possa te falar onde ir para resolver, isso ajuda muito. No meu caso, eu vim com o Heitor e a gente se programou, alugou um carro, fez tudo junto, foi comprar móvel junto, foi muito bacana. Então, isso é uma dica. Em relação Aí depois que você chega, você vai começar, então vir antes é importante para você saber onde você vai morar, onde vão ser suas aulas, você se ambientar na cidade, não ficar tão perdido, né? Começar a se ambientar para quando começar as suas aulas você já está estabelecido, já conhece a cidade, já sabe onde ir quando você tiver algum problema em relação. Não, os campos são enormes, eu não posso falar das outras universidades. A University of Virginia, o campus é gigantesco, tem infinitos prédios que até agora eu não conheço todos e provavelmente nem vou conhecer. Mas então saber onde ir, tipo, os principais lugares que você vai precisar, se você vai fazer academia, onde é a academia, qual que é a academia mais perto, prédio de assuntos financeiros, que você provavelmente vai ter que ir em algum momento, sua própria faculdade, conhecer o seu orientador antes. No meu caso, eu conheci a minha orientadora antes das aulas, ela foi super gente boa comigo, se colocou à disposição para me ajudar, qualquer coisa que eu precisasse. Então, é óbvio que isso varia, tem gente que está tendo o mesmo apoio que eu estou tendo, tem gente que não, mas em geral, a minha orientadora foi fantástica, se colocou à disposição para qualquer coisa que eu precisasse de ajuda. Isso é uma coisa que foi muito bacana também. Depois, mais ou menos um mês que eu estava aqui, começaram as minhas aulas. E assim, eu acho que antes de vir eu já tinha escutado muita coisa, já tinha lido muita coisa, já tinha ouvido pessoas que estavam aqui já estudando falar, que
o ritmo não é um ritmo que a gente está acostumado no Brasil, que é um ritmo mais puxado. Então isso já era uma coisa que eu tinha medo antes de vir. E já estava assim, não insegura, mas sabia que seria diferente, que eu teria que fazer um esforço para até me adaptar, né? Então já vim com isso em mente. E realmente isso aconteceu. A, a forma de educar aqui é diferente. Então, o aluno é muito mais esperado do aluno do que o professor. Você não vai para a faculdade, vai assistir o professor dando toda a matéria e pronto, e vai estudar para a prova. Muito pelo contrário, você tem que estudar sozinho e você tem que se preparar para a aula. E isso demanda muito trabalho. No meu caso, as minhas matérias, eu sou arquiteto e urbanista e a minha pesquisa é em planejamento urbano. Eu estou fazendo matéria de métodos agora e algumas matérias teóricas. Então, todas as matérias que eu estou fazendo, elas demandam uma quantidade de leitura muito grande, muito grande. Então, eu tenho que ter um planejamento, senão eu não consigo ler. E se eu não conseguir ler, tem matérias que, assim, a chance do professor me chamar, tem uma matéria de teoria que é mais difícil, é mais lecture, formato de lecture, então a chance do professor me chamar, mas para eu participar da aula, para eu ter um aproveitamento bom na aula, eu preciso ler antes. Porque ela vai falar sobre o que eu li, ela vai fazer uma discussão daquilo que eu já li e não vai ensinar o que está na leitura, entendeu? Então é diferente. Já uma outra matéria minha é o formato de lecture também, mas a professora envolve os alunos. Então ela vai te fazer perguntas e ela espera que você saiba responder baseado no que você leu. Então, se eu não ler, eu não vou estar preparada para a aula. Participação é uma coisa que conta na nota muito, tem um peso grande aqui nos Estados Unidos. Então, não tem como você não se preparar, né? Então, tem gente que não tem tanto essa visão da quantidade de trabalho que você vai ter estudando aqui, mas eu já adianto que tudo que você está ouvindo é verdade. Você vai ter muito trabalho, é um trabalho em tempo integral. Além das leituras, você tem os assignments, os homeworks, que é mais trabalho, então muitas vezes não, todos os fins de semana eu tenho que estudar e tenho que estar me dedicando à faculdade, porque só a semana não dá conta, não é suficiente. Além disso, você, óbvio, tem que cuidar do seu espaço, né? Fazer limpeza, manter o seu ambiente arrumado, fazer faxina e tal, ir no mercado. Vocês vão perceber que no começo vai ser uma coisa, para mim foi pelo menos, porque eu ia no mercado e não sabia o que comprar, porque eu não conhecia as marcas. Então se demora muito tempo. A primeira vez que eu fui no mercado, demorei horas, demorei mais de 2 horas. Porque você fica vendo, você conhece as marcas, você não conhece os produtos, você não sabe o que você vai comprar. Então, isso de você conhecer alguém que já mora lá e se essa pessoa puder ir com você, vai ser legal também, você não vai demorar tanto tempo. Mas tudo isso é uma questão de adaptação, né? E em relação à faculdade, é uma coisa legal que apesar de todo esse nível de exigência, os professores são muito abertos. Pelo menos eu ouvi dizer que há uma diferença em relação a grads e undergrads, mas os professores são muito abertos a tirar dúvida, então você não tem essa de ficar, tô com vergonha de perguntar. Pelo contrário, eles querem que você pergunte, querem que você participe da aula e qualquer coisa que você for pedir ajuda ou tiver uma dúvida, você pode ou perguntar na aula. Eles têm os office hours também, que são um horário que eles se dedicam especialmente a atender alunos no escritório. Então você pode também no office hours e perguntar, ou se tiver alguma dificuldade específica, eles não vão se negar a te ajudar. E isso é uma coisa muito bacana, essa disposição dos professores de estar atendendo aos alunos e de estar ajudando. É uma coisa que eu acho muito bacana. Em relação a recursos da faculdade,
sem, assim, tudo muito bacana, as bibliotecas, muitas bibliotecas, uma infinidade de livros, e aí que ainda se você precisar um livro que não tem na biblioteca, você pode pedir para a biblioteca comprar, uma semana depois o livro está lá. Então, é uma quantidade de recursos muito grande, software, muitas das faculdades têm software de graça. Lembrando que aqui nos Estados Unidos é proibido torrent, né? Você não pode fazer download e compartilhar coisas. Isso pode dar cadeia, isso é uma coisa séria. E, e é isso, assim, uma outra coisa que eu tenho sentido dificuldade, mas isso é uma coisa minha. Teve pessoas que não tiveram essa mesma dificuldade que eu, me relacionar com os americanos. Assim, eu sinto que eu já sabia, quer dizer, já tinham me falado sobre isso, que os americanos não têm o mesmo nível, eles não se abrem tão facilmente para relacionamentos mais íntimos, para uma amizade, como nós, né? E como outros estrangeiros de outros países, né? E isso eu tenho sentido muito forte. As pessoas que eu tô me relacionando, que eu fiz amizade, são brasileiros. Por incrível que pareça, o fim de semana, quando eu saio com brasileiros e com alguns outros estrangeiros de outros países. Os americanos que eu conheço, assim, são todos muito simpáticos, não tô falando mal nem nada, todos me tratam muito bem, mas para você chegar num nível de intimidade, assim, mais forte, mais maior, né? Leva tempo. Eu não cheguei nesse nível ainda com ninguém. Então, é diferente. A forma de se relacionar é diferente. Eles têm uma coisa que a gente comentou já bastante, o pessoal que está aqui, que é de tocar, que eles não têm essa coisa de dar abraço, dar beijo, como a gente tem, como os brasileiros têm, e outros estrangeiros também. Então é uma coisa que você estranha, né? Você chega, vai cumprimentar uma pessoa, mas aí fica aquele mal-estar, mas é normal. O pessoal sabe que você é estrangeiro também, que a cultura é diferente. E uma coisa assim que, óbvio, uma dificuldade é saudade. Eu sinto muita saudade da minha família, dos meus amigos do Brasil, mas é uma coisa acho que a gente aprende a lidar, né? Com o tempo. Então, e você ter amigos aqui, você desenvolver relacionamentos aqui e não só ficar assim. Eu sou uma pessoa que eu exijo, sou muito perfeccionista e me cobro muito, né? Então, isso poderia me fazer ficar presa aqui dentro do quarto o tempo todo só estudando, porque eu quero dar o meu melhor e representar aqui, fazer o meu melhor aqui nesse doutorado. Então, mas isso, tipo, acho delicado você cair nessa armadilha, porque a sua saúde mental depende de outras coisas também. Então, a gente começa a cobrar muito da gente mesmo. Tem alguns lugares que há competitividade, não é o meu caso aqui, mas tem alguns lugares que os americanos são competitivos entre si, os alunos entre si. Então é uma coisa que se você cair nessa de só estudar, de querer ser o melhorzão, de se matar e só ficar nisso, você não vai conseguir ficar saudável, né? A gente sabe como é importante desligar a cabeça de vez em quando, dar risada, se divertir, e para isso você tem que conhecer gente, você tem que, por mais que você seja tímido, se você for tímido, se você não for, tentar buscar fazer amigos, desenvolver relacionamentos com pessoas que você vai poder contar se você tiver alguma dificuldade. Isso é muito, muito importante. E é uma coisa que, assim, que vai te ajudar durante o programa inteiro, eu acredito. E que tem me ajudado. Então, e fazer exercício também. É uma coisa que a gente já escreveu sobre comida. Você entra numas de não ter tempo para nada. Se você ficar nessa, você vai comer mal aqui é muito mais barato e muito mais fácil, né? Você para em algum lugar, compra um lanche,
está com pressa, não tenho tempo de cozinhar, não sei cozinhar. Então é muito fácil você entrar num ritmo de comer mal, de não se exercitar e de ser sedentário, e isso só vai ser prejudicial para você, né? Então, uma coisa que eu falo para vocês também é, assim, se você não sabe cozinhar, começa a se preparar aí no Brasil, começa a aprender a fazer coisas básicas. Se você gosta muito de arroz e feijão, já aprende a fazer arroz e feijão. Porque mesmo tem gente que pega, cozinha tudo no fim de semana, congela e vai descongelando, comendo durante a semana. É mais barato comer em casa, comprar no mercado e fazer. Então, a nossa bolsa né? É a nossa bolsa, a gente tem o dinheiro que tem, então você tem que viver com aquilo. E então é uma dica que eu dou: se você não sabe cozinhar, aprenda e fazer exercício. Guardar um tempo durante a semana para se exercitar é essencial, é uma coisa que você precisa, tanto para manter saúde física quanto saúde mental. Eu recomendo todo mundo a fazer. Então, acho que é mais ou menos isso que eu queria falar nesse primeiro vídeo. Espero que seja útil para quem vai vir ainda. E a ideia é continuar, a ideia é que todos os Brothers façam vídeos. Vamos ver se eles vão ter tempo para fazer. E se vocês tiverem questões, perguntas que vocês gostariam que a gente falasse com mais profundidade, fizesse um vídeo específico, um post específico sobre o tema, manda e-mail, manda pelo formulário de contatos, manda mensagem, manda pelo Facebook, que aí a gente se prepara e faz. E é isso, gente. Tchau.